Quando a gente precisa passar por uma grande mudança na nossa vida, é sempre bom a gente olhar para trás e reconhecer tudo que a gente conquistou e o que deu certo naquela fase que agora se encerra. Se a gente rejeitar todo o nosso passado e for de encontro ao futuro de mãos vazias, o futuro pode parecer assustador. Agora, se a gente consegue levar junto conosco tudo que a gente tem e tudo que a gente fez de bom, isso nos ajuda a ter mais coragem e otimismo de que esse futuro pode ser tão bom quanto o que a gente já viveu até agora. Faz sentido para ti? Tudo na paz? Eu sou a Marta e esse é o Sunny Self, o canal que te ajuda a construir a tua melhor versão através de um conteúdo inspirador e estratégico. O vídeo de hoje é o segundo de uma série sobre investigação apreciativa, uma ferramenta de gestão da mudança criada originalmente para empresas, mas que se encaixa também em qualquer grupo ou indivíduo que esteja planejando viver um momento de mudança. E antes da gente mergulhar fundo nesse conteúdo, eu queria te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e principalmente para ativar as tuas notificações para não perder os próximos vídeos da série. Se tu não assistiu o vídeo anterior, pausa aqui e busca o vídeo para tu poder entender primeiro o conceito e a origem da investigação apreciativa, porque hoje a gente vai tratar dos conceitos-chave e do processo, como é que são os passos e como é que isso funciona. Então, vamos ao conteúdo. Os conceitos-chave da investigação apreciativa são 4. O primeiro deles é o núcleo positivo, o segundo é o mindset apreciativo da liderança, o terceiro é o processo de inteligência coletiva e o quarto são os princípios. Hoje eu vou falar dos primeiros 3, porque todos os próximos vídeos da série vão ser dedicados a explorar cada um dos princípios individualmente. Ok, o que é então o tal núcleo positivo? Se tu viu o vídeo anterior, tu deve lembrar que o próprio David Cooperrider, que foi o fundador, o criador dessa metodologia, diz que todas as organizações têm algo que já funciona bem e que o desenvolvimento e crescimento dessas organizações depende de fortalecer e fazer mais dessa coisa que elas já têm de bom. Então, o que tu, o teu grupo ou a tua empresa tem de diferencial? O que vocês fazem de melhor? Pelo que as pessoas, os clientes, reconhecem vocês? Vou dar um exemplo. O Decathlon é o esporte que conta com 10 modalidades. Algumas pesquisas indicaram que os atletas que mais ganham medalhas são aqueles atletas que se focam em 2 ou 3 das modalidades que eles já são melhores, que eles já têm mais habilidade física e mental, do que os atletas que se focam nas modalidades que eles não são tão bons. Vocês entendem como isso funciona? Se tu precisa fazer várias coisas e tu não é bom em várias delas, e tu treinar todas ou te focar nas que tu é ruim, tu provavelmente vai ficar médio ou bonzinho em todas. Agora, se tu focar todos os teus esforços e tua energia em melhorar o que tu já é bom, tu vai ficar excelente nessas coisas. E aí sim, tu vai te diferenciar. Então, núcleo positivo é isso. É poder entender e perceber o que já funciona muito bem, o que a gente tem de melhor e que tem que ser mantido dentro de um processo de mudança. O segundo conceito-chave da investigação apreciativa é o mindset apreciativo de liderança. O que é isso? Um líder precisa incorporar os princípios na rotina dele. Ele precisa sempre buscar o que dá vida, o que funciona. Precisa aprender a fazer perguntas para a sua equipe que vão direcionar a equipe para o futuro, para soluções, para novas realidades criativas e não para o que está dando errado. Segundo Peter Drucker, que é considerado um dos pais da administração moderna, um líder precisa criar um alinhamento de forças de forma que as fraquezas se tornem irrelevantes. E liderança aqui não é só para quem tem um cargo formal de liderança. Podem ser os líderes informais da empresa ou podem ser, por exemplo, se tu está organizando um evento dentro da tua empresa ou num grupo de amigos e quem está coordenando essa organização é tu. Pode ser se tu está fazendo uma entrevista com alguém e tu é a pessoa que está conduzindo essa entrevista. Qualquer situação de grupo em que tu tenha um papel de liderança formal ou informal, para conseguir vivenciar a investigação apreciativa, são necessárias fazer essas coisas.
O terceiro conceito-chave, que é o último que a gente vai conversar hoje, é o processo de inteligência coletiva. A investigação apreciativa é um programa de desenvolvimento que vai ajudar grupos e equipes a irem em direção ao futuro desejado de forma participativa. Então, enquanto a maioria das intervenções ou das consultorias para mudança vão começar perguntando qual é o problema e o que a gente precisa corrigir para chegar em um determinado objetivo, a investigação apreciativa vai olhar o que deu certo, quais são os sucessos que esse grupo já vivenciou para construir o futuro a partir disso. Essa metodologia, ela não ignora os problemas, mas ela parte de vários estudos e de vários cases que mostram que são criados muito mais resultados e resultados muito melhores quando a gente parte dessa perspectiva. Então, atualmente, o processo mais utilizado para intervenções em equipes ou organizações é um processo de 5 fases, chamado de 5D. Esse processo pode ser organizado e realizado de diversas formas, de modo a empoderar o máximo de pessoas possível que estejam participando desse processo de mudança. Ele pode ser aplicado tanto em indivíduos quanto em empresas. E o mais importante é o mindset que se cria, seja numa empresa de mais de 1.000 funcionários ou em um time de 5 pessoas. O primeiro dos 5Ds desse processo é a definição, onde a gente vai definir os objetivos, a gente vai criar um norte. Nós vamos entender onde é que essa empresa, onde é que esse grupo ou esse indivíduo quer chegar. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma viagem, antes da gente começar a planejar o roteiro da viagem, os lugares que a gente vai visitar e onde a gente vai se hospedar e comprar a passagem de avião, a gente primeiro precisa definir o destino. Então, essa fase consiste nisso. O segundo D é a fase de descoberta. É a fase onde a gente olha para o passado para enxergar e explorar quais foram os nossos sucessos, o que a gente já tem de melhor. É nessa fase que a gente constrói o tal do núcleo positivo. Nessa fase, a gente olha para o passado, reconhece o que a gente já construiu de melhor e o que precisa ser mantido dentro de um processo de mudança. Essa fase vai criar os pilares para a gente poder construir o futuro. O terceiro D é o sonho, que seria o dream em inglês. A fase de sonho é a fase mais lúdica de todo o processo. A gente vai realmente fazer atividades que permitam as pessoas liberarem a sua criatividade para acessarem os seus sonhos maiores e mais positivos possível em relação à organização e em relação ao papel delas enquanto agentes e atores dessa organização. E aí depois essas pessoas vão inclusive encenar ou enfim achar formas criativas de compartilhar esse sonho e todo o grupo vai olhar para essas encenações e sonhos e encontrar oportunidades práticas do que pode ser criado a partir daquilo, considerando o que foi criado na fase anterior do núcleo positivo e sempre norteado pelos objetivos definidos no primeiro D. Então o processo ele tem que ser todo enganchado, né? Uma fase faz sentido em continuidade da outra. O quarto D é o design. É o momento onde a gente vai determinar quais são as ferramentas ou as coisas que vão alavancar e permitir que essas mudanças funcionem. Então, a gente vai analisar a organização em todos os seus aspectos, tanto aspectos físicos, quanto processos, quanto relacionamentos, porque a gente tem que perceber quais são os elementos-chave que vão permitir que essa mudança aconteça. Então, por exemplo, se a gente está buscando uma cultura de maior transparência e de comunicação mais fluida, não faz sentido o nosso prédio de trabalho ser todo cheio de departamentos com portas e paredes, que o nosso diretor fique lá no último andar, que quanto mais alto o andar, melhor a sala. Então faz muito mais sentido a gente ter, assim, em questão de arquitetura mesmo, parede de vidro, salas integradas, o diretor mais próximo, se o objetivo do nosso processo de mudança é criar uma cultura de maior proximidade e transparência. Percebem? Mas esses elementos de design não são só relacionados a questões físicas e estruturais. Também podem ser sistemas, processos, relações, produtos, serviços,
qualquer questão que seja chave para que essa mudança que a gente está tentando criar possa acontecer. E o último D é o D de destino. Nessa fase que a gente vai fazer o gancho entre todas as fases que a gente conversou agora, pegar o nosso objetivo maior, juntar com o nosso núcleo que deve ser mantido, olhar para os nossos sonhos, olhar para esses elementos e transformar tudo isso num plano de ação com metas e prazos para garantir que toda essa energia que foi criada e todas essas ideias que vieram consigam ser inseridas dentro do nosso dia a dia e se sustentem, para que a rotina não atropele toda essa iniciativa, para que ela não se perca. Concluído o nosso assunto do processo de investigação apreciativa, eu trago ainda por último alguns fatores de sucesso. Então, todas as fases do processo, todos os seus aspectos são muito importantes, mas alguns consultores que trabalham há muitos anos com essa metodologia entendem que existem 3 questões que são fundamentais para um processo de investigação apreciativa dar certo. O primeiro deles é o mindset apreciativo de liderança. Então, os líderes que vão estar patrocinando essa intervenção têm que acreditar que as pessoas já têm as coisas dentro delas, que aquela equipe já possui o que ela quer criar. Precisa realmente existir uma crença naquelas pessoas, que elas sejam capazes de criar essa mudança. O segundo fator que eles consideram como chave para o sucesso é a fase de definição. Todo esse processo ele pode ser bem longo e ele gera muita energia e gera muita empolgação, as pessoas realmente se envolvem. Então precisa ter um objetivo muito bem definido para que valha a pena colocar toda essa energia. E o terceiro fator que eles consideram fundamental é a fase de descoberta. Às vezes algumas pessoas podem pensar que a fase mais importante é a fase de destino, onde a gente vai fazer o plano, mas para fazer um bom plano a gente precisa fazer muito bem a fase de descoberta, onde a gente olha para trás, reconhece o nosso núcleo positivo, aquilo que a gente vai levar junto. Lembra do que eu falei bem no início do vídeo? Quando a gente olha, vai para o futuro, caminha em direção ao futuro sem levar nada nas mãos, o futuro é assustador. Mas se a gente consegue levar com a gente todos os nossos sucessos do passado, tudo que a gente sabe e reconhece que a gente fez de bom, a gente se sente muito mais corajosos e otimistas em relação ao futuro. Por hoje é isso. O objetivo desse vídeo foi então te contar um pouquinho mais sobre a investigação apreciativa. Eu espero que tu tenha gostado e que continue acompanhando. Agradeço sinceramente pela tua presença e tua audiência aqui no canal. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos da série e se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que tu acha que possa te interessar. Muito obrigada e até segunda-feira que vem. Tchau!